nomadismo digital, né, não é um tema assim, que ganhou ainda muita repercussão, né? E o seu trabalho é um trabalho pioneiro, né? O nômade digital é aquele trabalhador que trabalha 100% remoto, por meio de tecnologias digitais, e cada período ele está num país diferente. O que significam nômades digitais? Né? Por que isso está chamando tanta atenção? Para a gente pensar a questão do trabalho na contemporaneidade, relações de trabalho, emprego, CLT, trabalho e a questão desse nomadismo. Favorável. Então, o teletrabalhador, ou ele é regido pela consolidação das leis do trabalho aqui no Brasil, ou ele pode ser contratado pela uma legislação trabalhista de outro país também. Então, o teletrabalhador, ele tem a legislação definida. Olá, estamos começando mais um programa Polis e hoje nossa convidada especial é a professora Regiane Pereira Silva da Cunha. A professora Regiane é doutora e mestre em Direito Privado pela PUC Minas, né, pelo nosso programa de pós-graduação da PUC Minas, professora de Direito do Trabalho também da PUC Minas e assessora jurídica no Ministério Público do Trabalho. Professora Regiane, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, professor. É um prazer estar aqui hoje. Estou muito feliz de estar aqui na entrevista hoje com o senhor. Nós é que agradecemos muito. E, Regiane, a tese de doutorado da professora Regiane foi sobre um tema que ainda é pouco conhecido. Embora tenha cada vez mais jovens, né, experimentando o nomadismo digital, né, não é um tema assim, que ganhou ainda muita repercussão, né? E o seu trabalho é um trabalho pioneiro, né? Vai ser transformado em livro, né, breve, e a gente vai divulgar esse livro importante, né, para a gente pensar a questão do trabalho na contemporaneidade, relações de trabalho, emprego, CLT, trabalho e a questão desse nomadismo. E vamos começar então por esse conceito, né? Explica aí para os nossos telespectadores o que significam nômades digitais, né? Por que isso está chamando tanta atenção e qual que é a diferença disso para outras formas de trabalho contemporâneas? Sim. O nômade digital é aquele trabalhador que trabalha 100% remoto, por meio de tecnologias digitais, e cada período ele está num país diferente. Então, o nômade, cada período, cada semana, cada mês, cada 6 meses, ele está num país diferente. Então, ele trabalha por meio online e aproveita para viajar e conhecer outros países e fazer turismo também. O nomadismo digital ele é diferente do teletrabalho transnacional, porque o teletrabalho ele já é regido pela consolidação das leis do trabalho e o trabalhador, em que pese não trabalha no lugar físico do empregador, ele tem a legislação já definida, ele é protegido pelo direito do trabalho. Então, um teletrabalhador que trabalha em casa, por exemplo, ou então que trabalha em outro país, diferente do seu empregador, que é o teletrabalho transnacional, ele tem o direito do trabalho definido, ele já tem uma proteção social. Então, no caso, se ele adoecer, se ele tiver algum problema de saúde, ele vai estar amparado pela Previdência Social. Uhum. Quer dizer, esse teletrabalhador, ele tem, então, uma relação de emprego, né? E tem garantias legais. Exatamente. Mas você estava falando, por exemplo, se esse teletrabalhador, ele trabalha aqui, mas presta serviço por uma empresa nos Estados Unidos, na Índia, qualquer lugar, né? Como é que funcionam os direitos dele? O teletrabalhador, ele já tem o direito já consolidado de acordo com a legislação do país em que ele é contratado ou por país ou pela legislação que é mais favorável. Então, o teletrabalhador, ou ele é regido pela consolidação das leis do trabalho aqui no Brasil, ou ele pode ser contratado pela uma legislação trabalhista de outro país também. Então, o teletrabalhador, ele tem a legislação definida. Mas o nômade digital não. O nômade digital ele é um informal, muitas vezes autônomo, que por conta própria trabalha online por meio de freelancers, por meio de prestação de serviço para outras plataformas ou empresas. E o nômade digital não tem uma proteção social, nem uma legislação definida para ele. Isso que diferencia do teletrabalho, porque o teletrabalhador já tem uma legislação definida. Tem teletrabalhador na Espanha, tem teletrabalhador na Europa, qualquer lugar, país da Europa, no Brasil. Então, tem teletrabalhador que é brasileiro, foi contratado pela empresa brasileira, mas mora em outro país estrangeiro e tem a proteção social definida. Uhum. Mas o nômade digital não tem, porque cada período ele está num país e tem a dificuldade de decidir qual legislação aplica para ele, porque ele tem essa transitoriedade entre os países. Sim, pois é, mas aí então esse nômade digital, quer dizer, ele trabalha por conta própria. Isso, ele é um não tem autônomo. subordinação, não tem vínculo trabalhista.
E ele vai, ele é autônomo e cada hora ele está no lugar do mundo. Quer dizer, eu acho que muita gente vendo esse programa aqui vai querer fazer isso. Vai ser. Olha que maravilha, né? Você junta o trabalho com o lazer. Você vai, viaja para um lugar no mundo e está trabalhando lá, né? Sempre via, né, a internet, online, né? Sempre online. Né? Esse é o discurso que está sendo disseminado. O nomadismo digital ele expandiu depois da pandemia. Ele já existia, mas depois da pandemia veio o boom de trabalho remoto e as pessoas começaram a aderir a esse estilo de vida, porque é também um estilo de vida. Então, se você trabalhar de maneira remota e cada dia está no país. Então, o slogan do nomadismo digital é você trabalhe de qualquer lugar, turiste, trabalha com laptop na praia. Então, visite um lugar turístico com laptop, trabalhe de qualquer lugar. Então, esse é o slogan do nomadismo digital. E tem uma empresa de imigração que chama Fragomen, que fala em 2035 a gente vai ter 1 bilhão de nômades digital no mundo. Nossa, é muita gente. Uma população que chega aos 8 bilhões quase, né? Sim. Nossa, e hoje? Isso é muito comum pelo mundo afora, né? Então, a pesquisa que eu coloquei que eu pesquisei na tese fala que em 2023 tinha cerca de 35 milhões no mundo. Então, acredito que hoje deve ter mais já. E se tem, de qual região, assim, essas pessoas são? Tem nômade digital no mundo todo. A gente tem nômade digital no Brasil, inclusive o Brasil, desde 2021, já aceita vistos de nômades digital, então ele aceita nômade digital estrangeiro. Inclusive, aqui no Brasil tem vilas nômades digitais. É mesmo? Tem. Olha, que legal. Aqui no Brasil, em João Pessoa, em Pipa, já tem vilas para receber esses trabalhadores, com todo um aparato. É lindo, né? Isso. João Pessoa também. Todo um aparato com tecnologia, com Wi-Fi. E para receber esses trabalhadores, inclusive a Prefeitura do Rio de Janeiro já está fazendo um marketing. Eles têm até um site já, a Prefeitura do Rio, ensinando como um estrangeiro vir, como fazer um CPF, como achar local para trabalhar, por exemplo, coworkings, hotéis. Então, o Rio de Janeiro já está querendo atrair esses trabalhadores e já tem um site com depoimentos de nômades digitais. Então, a tendência é o Brasil tentar atrair esses trabalhadores para consumir aqui e disseminar o turismo brasileiro. Que interessante. Então, quer dizer, o nomadismo digital também ainda gera empregos no turismo e tudo, que as pessoas vão circulando pelo mundo afora. Sim. E você tem toda a criação de uma estrutura para receber essas pessoas. Exatamente. Aí não é só no Brasil, tem vilas nômades na Europa, principalmente a que se destaca em Portugal. Lá em Portugal já tem muita vila nômade, então a tendência da Europa e no mundo é a expansão dessas novas formas de trabalho online. Tá, aí você falou, olha, então como é que a gente pode classificar hoje essas formas de trabalho? Tem o trabalho seletista, né, presencial, tem o trabalho seletista online, né, o nômade digital, e tem ainda aquele que não é nômade, mas que trabalha por conta própria online, né? Sim, tem aquele que trabalha autônomo, que trabalha por conta própria em local fixo. Sim. O nômade digital, diferentemente desse trabalhador, ele está cada período em um local diferente. Tá. E ele se autodenomina também nômade digital. E tem ainda os trabalhadores de plataforma, né? Exatamente. Pois é, isso acho que é um ponto também interessante para os nossos telespectadores, para a gente explorar um pouco isso. Porque, assim, olha, qual que é a vantagem? A vantagem do nomadismo digital ficou clara, né? Sim. Mas tem as desvantagens, né? Que não tem direitos trabalhistas, não tem aposentadoria, se adoecer não tem, né? E aí, como é que a gente pode comparar isso, por exemplo, com a questão dessas... Eu acho que isso também se aplica às pessoas que trabalham online, né? Mesmo sem ser nômade, mas ficam num lugar, mas só trabalham online, também não tem direitos trabalhistas. E a questão do trabalhador de plataforma? Essa sensação que a gente vê muitas vezes, e as pessoas defendendo, eu sou livre, eu trabalho a hora que eu quero, etc. Mas o trabalhador que trabalha na plataforma, por exemplo, Uber, né? Entregadores variados, etc. Eles são efetivamente livres ou têm subordinação? Então, essa é uma questão que está sendo discutida tanto aqui no Brasil quanto a nível internacional. Os trabalhadores em plataformas, 90%, a sua maioria, tem subordinação, porque para reconhecimento de um vínculo de emprego aqui no Brasil, você tem que ter os 5 elementos da relação de emprego, que é uma pessoa física, né, trabalhando para outra pessoa, recebendo remuneração,
com pessoalidade, ou seja, a pessoa não pode se substituir. Então, geralmente, quando você entra na plataforma, você não pode substituir alguém na prestação de serviço. E a subordinação, quando a plataforma manda normas para o trabalhador, diretrizes. Então, esses trabalhos em plataforma, em sua grande maioria, exigem do trabalhador diretrizes e, assim, a subordinação. E, hoje em dia, já está se discutindo a subordinação por algoritmo, porque as empresas, por meio da tecnologia, por meio dos algoritmos, mandam decisões, mandam tarefas para os trabalhadores. É o que acontece com o nômade digital. O nômade digital, ele é só um tipo de plataforma digital que ele usa. Então, tem vários tipos de plataformas. Tem a plataforma de localização física, que é o Uber, o A99 e o motociclista usa, e tem a plataforma 100% online, que é as plataformas que geralmente os nômades usam, que é essa plataforma de freelancers, plataforma de prestação de serviço online. Então, são tudo é plataforma digital. Vamos fazer um breve intervalo, aí na volta a gente continua esse assunto, que eu quero ver o nômade digital, quanto é que ele paga na plataforma. Sim. Nossa, é muito interessante, né? Porque assim, tipo, eles criam uma fantasia de uma liberdade, mas, na verdade, a pessoa continua super explorada. Mas vamos conversar isso na volta do intervalo. Tá bom. Vamos para o intervalo, daqui a pouquinho a gente está de volta. Olá, estamos de volta com o programa Polis, hoje entrevistando a professora doutora Regiane Pereira Silva da Cunha. Professora Regiane é professora da PUC Minas, né? Mestre e doutora em Direito Privado também pela PUC Minas, né? E tem um trabalho interessantíssimo, riquíssimo e super atual, né? Que a gente está conversando aqui, que é sobre a questão dos nômades digitais e que envolve toda essa discussão de trabalho por plataforma, CLT, fim da CLT, trabalho livre, enfim, né? Nós estávamos conversando, né, esse assunto muito importante, né, para todo mundo saber, né, porque isso está crescendo cada vez mais no mundo, né, e existem assim, alguns enganos. Então, a gente estava falando no primeiro bloco justamente a questão do nômade digital, né, essa ideia tentadora, né? Eu estava falando, brincando aqui, muitos telespectadores vão começar a querer virar nômades digitais. Eu mesmo me dava vontade, assim, falar, de repente começar a dar aula, cada hora num lugar diferente, sim, num país diferente. Mas, assim, tem as questões que são complexas, né, e que não são positivas, como, por exemplo, a falta de segurança, falta de previdência social, né, de direitos trabalhistas, férias, 13º, não tem nada disso. Não tem. E, além disso, o nômade digital tem que trabalhar por meio de uma plataforma, né? Exatamente. Essa plataforma que arruma o trabalho para ele. E essa plataforma cobra. Cobra. Pois é. Como é que é isso? É igual, então, as plataformas do Uber? Exatamente, professor. O sistema das plataformas é como se fosse uma triangulação. A plataforma, ela contrata o trabalhador para prestar um serviço para um terceiro. E esse terceiro, que é o consumidor, por exemplo, quando eu pego um Uber, então eu preciso de uma tradução de um texto e eu vou contratar essa plataforma. Aí a plataforma cobra do consumidor e repassa um valor menor para o trabalhador. Então, tem inclusive algumas plataformas da Amazon, por exemplo, a Amazon tem uma plataforma 100% online, que ela cobra por microtarefas. Então, eu faço um ajuste online por meio de tecnologia e cobra centavos de dólares. Então, algumas plataformas pagam um pouquinho, centavos de dólares, para o trabalhador fazer cada vez mais para conseguir um valor que vale a pena trabalhar. Então, no geral, o esquema das plataformas digitais todas são as mesmas. Então, é essa triangulação que o consumidor contrata um serviço e a plataforma contrata o trabalhador para prestar esses serviços. Mas isso, quer dizer, esse ponto é a opção da pessoa, né? A pessoa pode trabalhar fixo num só lugar, sim, usando essas plataformas, ou ela pode ficar viajando, então, usando essas plataformas. Pode, né? Pode sim. Então, é essa coisa, assim, mais essa tentação mesmo de conhecer o mundo trabalhando, exatamente, né? Essa tentação. E claro, é maravilhoso, mas também encobre um discurso que também
emanado pelo neoliberalismo seja seu patrão, cuide da sua própria vida, gira essa sua própria vida. Então, esse é um discurso do neoliberalismo, querendo ou não, que entra na cabeça desses trabalhadores também. Pois é, e aí é muito interessante. Aquelas questões a gente também debate lá na nossa pós-graduação, né, na PUC Minas. Exatamente. Essa questão do patrão, isso é bem moderno, né? Isso já vem de essa separação de corpo e mente, razão, e como que você tem um patrão que é colocado dentro da sua cabeça, né? Isso. Que às vezes é pior do que o patrão, que já é um chato, que fica enchendo a gente, controlando nosso tempo, relógio de ponto, etc. Aí você não tem mais relógio de ponto, não tem aquele patrão mal-humorado que te enche e tudo, mas você passa a ser seu próprio patrão. Você é o próprio patrão, você faz seu horário, você que cobra de você mesmo, e querendo ou não... E a plataforma também cobra e controla, A plataforma cobra, ela também tem essas cobranças. Por exemplo, um exemplo da Uber, por exemplo. Eu pesquisei a uberização, a plataformização do trabalho na minha dissertação de mestrado. Então, a Uber, por exemplo, ela manda para o motorista, se você cumprir a meta, você vai ganhar mais. Então, olha, cumpra, faça tantas corridas, 10 corridas seguidas, você vai ganhar um bônus. Nossa. Então, isso é um comando, entra na cabeça do motorista, e eles, querendo ou não, se sentem obrigados a cumprir as metas. Isso é uma escravidão mental. Exatamente. Esse negócio é muito grave. É muito grave, porque escraviza mais. Eu uma vez, um depoimento, conversando com uma pessoa que estava trabalhando no Uber e tudo, eu falava, olha, eu tinha um contrato CLT, aquela coisa, patrão enche, pá, e aí resolvi vir para o Uber pensando em liberdade. Só que, e principalmente ele falando da crise do 6x1, eu tinha que trabalhar de segunda a sábado, é um absurdo trabalhar no sábado, é um absurdo mesmo, né? É um absurdo. Trabalhar no sábado e domingo, aliás, tinha que ter 3 dias de descanso. Eu também né? concordo. Inclusive, na Europa já tem alguns empresas já aderindo a essa... Que é 4x3. Exatamente. É o que a gente tem que reivindicar aqui no Brasil, é 4x3. Exatamente. Né? 5x2 já está... Já está defasado. Aí o cara vai trabalhar, teoricamente, para ele mesmo, e aí a plataforma começa a colocar um monte de coisa na cabeça dele, você vai ganhar mais, vai ganhar mais. Aí ele começa, não, vou trabalhar sábado de manhã também. Não, mas agora eu vou ganhar mais, eu trabalho sábado à tarde. E ele acaba trabalhando, e essa pessoa, ela me contou isso, que ele acabou trabalhando mais, porque ele começou a trabalhar domingo também. Exatamente. Né? Tem pesquisas que mostram, acho que na Inglaterra, né, principalmente em Londres, que o fim de semana das pessoas desapareceu, né? Há esse apagamento entre vida pessoal e vida profissional. Então, você acaba misturando isso tudo, você não sente que você descansou, que você aproveitou o seu final de semana, porque você trabalha em casa. Então, seu trabalho está dentro da sua casa e o seu empregador é você mesmo. Então, não há um descanso. Então, é uma falsa liberdade, um falso discurso que é emanado pelo capitalismo, pelo capital, em cima do trabalhador. Largue seu emprego CLT, né? A CLT é engessada, eu já escutei isso várias vezes, mas não é. Dentro da CLT tem formas flexíveis, por exemplo, teletrabalho transnacional. Então, é possível, sim, você ter os 5 requisitos da relação de emprego, ter um emprego de carteira assinada, que aqui no Brasil a gente fala isso, sendo um trabalho flexível, você podendo trabalhar de qualquer lugar do mundo. Então, se você tiver os requisitos, se você tiver a subordinação, principalmente, é muito possível você ser protegido pela legislação trabalhista, mas é um discurso que eles enviam para não reconhecer o vínculo de emprego. Aliás, o capitalismo, porque você tem várias formas, o capitalismo liberal, o capitalismo conservador, o capitalismo social, mas o capitalismo, e especialmente assim, o liberalismo, sempre prometeu muita liberdade que efetivamente nunca existiu, né? O que existia mais é escravidão mesmo, mais controle, uma falsa liberdade. E até hoje, né, o interessante é que é uma ideia lá do século XVIII, né, o liberalismo, o capitalismo liberal, e que até hoje ainda tem gente que ainda acredita nisso, defende nisso, mas porque são pessoas que estão sendo o tempo todo iludidas, né? Exatamente. Com essa falsa liberdade. Essa ilusão. Né? E hoje em dia, com a tecnologia, como é mais difícil você verificar uma relação de emprego que antigamente era presencial e o patrão fiscalizava presencial, e o discurso é agora, então é diferente. O patrão não consegue fiscalizar presencial, então não é relação de emprego, mas é sim. Só que por meio da tecnologia, o que houve é o mascaramento. A gente está voltando agora, é uma relação de emprego, é um trabalho normal, só que
é por meio da tecnologia. Então, a gente tem que olhar essa nova forma de trabalho por esse âmbito da tecnologia. E que aí é um controle 24 horas, que é a tecnologia, é o aparelhinho que nos acompanha, né, o tempo todo, e o controle mental também, né? Sim, dessa coisa do vou ganhar mais, vou mais, só mais um pouquinho, só mais meia hora, né? Eu estou em casa mesmo, estou de pijama, trabalhando aqui, só mais um pouquinho, e o negócio não termina nunca, né? Não termina nunca. Esse é um trabalho incansável. Nós já estamos terminando, mas eu queria ainda duas coisinhas assim. Eu acho tem, então, uma outra categoria, por exemplo, que a pessoa, por exemplo, hoje você tem muitos psicólogos, médicos que atendem online. Sim. Mas esses, não necessariamente, eles estão presos a uma plataforma, né? Não. Então, eles não têm a plataforma, não têm a escravidão da plataforma, mas também não tem previdência social, 13º, férias, não tem nada disso. Mas é uma, vamos dizer assim, uma escravidão menor, né? Que é uma escravidão menor, por exemplo. Você pode ter, então, um nômade que trabalhe nisso. O cara seja um psicólogo que atende sempre à distância, né? Mas não precisa estar escravizado por uma plataforma. Não, pode sim. Então, o nômade digital, a maioria deles utilizam uma plataforma para ter uma renda fixa. Mas o nômade digital, ele pode ser um advogado que trabalha, cada dia está no país, porque hoje em dia as audiências, o psicólogo pode ser nômade digital também, em cada período num país. Mas a minha pesquisa, ela focou nesses trabalhadores que, em sua grande maioria, prestam serviço ou para uma empresa 100% online ou para uma plataforma digital. Sim. Esses trabalhadores autônomos, que são nômades digitais sem um trabalho fixo, sem uma plataforma fixa, eles podem ser nômades também. Mas aí tem essa questão de não ter uma renda fixa, né? Ter vários clientes e não ter uma renda fixa. Sim, interessantíssimo. Regiane, muito obrigado pela sua participação, pela clareza, esclarecimento. Olha, isso é muito importante, né, para as pessoas que estão, né, ouvindo, participando do nosso programa, para a gente começar a entender esses processos, né, e essas mentiras, né, que vão envolvendo as pessoas numa falsa promessa de liberdade, e cada vez mais as pessoas, na verdade, estão cada vez mais controladas e escravizadas. Exatamente. Né? É um prazer estar aqui hoje apresentando a minha pesquisa e eu estou sempre à disposição, professor. Muito obrigado, professora. E aos nossos telespectadores, né, um grande abraço e espero vocês no nosso próximo programa. Até lá.